O amanhecer de 28 de junho de 1709 iluminou as planícies de Poltava com uma luz inclemente, como se o próprio céu anunciasse o desfecho de uma era. Naquele dia, o destino da Suécia, outrora senhora do Báltico, seria decidido pela sorte das armas. Diante das muralhas da pequena cidade ucraniana, dois mundos se defrontavam: o velho Império Nórdico, herdeiro das glórias de Gustav Adolf, e um novo colosso russo, forjado por Piotr I, à imagem de sua vontade titânica. A situação sueca na véspera da batalha era desesperadora. O exército reduzira-se a cerca de 20.000 homens, muitos deles exaustos, famintos e mutilados pela longa campanha. O inverno devastador, as marchas infindas e o cerco infrutífero de Poltava haviam consumido as forças de uma tropa outrora invencível. A pólvora era escassa, os cavalos morriam de inanição e as munições faltavam. Carlos XII, ferido semanas antes por um projétil que lhe atravessara o pé, encontrava-se incapacitado de montar. Era transportado em liteira, envolto em faixas e dor, mas sua presença, ainda que imóvel, exercia sobre os soldados um magnetismo quase místico. O Leão do Norte, como o chamavam, não podia mais rugir, mas seu silêncio inspirava o mesmo temor reverente que outrora inspiravam suas vitórias. No campo oposto, a Rússia surgia como uma força renovada. O tsar Piotr I reunira cerca de 45.000 soldados, bem alimentados, disciplinados e moralmente fortalecidos. A derrota de Narva havia sido lavada com anos de reformas. A artilharia russa, multiplicada e reorganizada, dominava as colinas e vales, enquanto as linhas de infantaria, treinadas à moda ocidental, aguardavam o inimigo com confiança crescente. A disposição dos exércitos refletia o contraste entre a ousadia e a prudência. Carlos XII confiara o comando efetivo a Carl Gustav Reinchild, veterano de muitas campanhas. O plano sueco, de simplicidade clássica, previa um ataque frontal em formação estreita, sustentado pela infantaria de elite, ou Karolenier, famosa por seu ímpeto irresistível. O tsar, porém, prevendo a impetuosidade adversária, fortificou suas posições com redutos sucessivos, cercados por paliçadas de trincheiras. Às 4 da madrugada, os suecos avançaram. A nevosa matinal cobria o campo, amortecendo o som dos tambores. As colunas azuis e amarelas moveram-se como rios de aço através do orvalho. No alto, o tsar observava de uma colina, sereno e atento, como um arquiteto que contempla o edifício de sua obra. A primeira linha russa recebeu o impacto com firmeza. A infantaria sueca, fiel ao estilo de seu rei, atacava em silêncio até os últimos 50 passos, quando então irrompia o brado: Gott mit uns. A carga inicial rompeu os redutos avançados e por instantes pareceu que o velho fulgor das armas suecas renasceria. Contudo, a resistência russa mostrou-se inquebrantável. As fortificações secundárias, invisíveis sob a névoa, abriram fogo cerrado. A artilharia, disposta em linhas alternadas, vomitava ferro e fogo sobre os suecos comprimidos. Reinchild tentava reorganizar as alas, mas o terreno acidentado e os fossos dificultavam qualquer manobra. O tsar aproveitou-se deste instante para lançar sua cavalaria contra o flanco esquerdo inimigo. O impacto foi devastador. As colunas suecas, já dispersas, começaram a perder coesão. O general Adam Ludwig Leeuwenhoek, que comandava a retaguarda, procurou cobrir a retirada parcial, mas os canhões russos transformaram o campo num labirinto de flamas e corpos. Carlos XII, impotente em sua liteira, pedia que o levassem à frente, para morrer com seus soldados. Os oficiais, desesperados, o dissuadiram, mas sua presença no campo tornou-se símbolo trágico. O rei guerreiro, reduzido à imobilidade, assistia à destruição do exército que fora extensão de sua própria vontade. Por volta das 8 horas da manhã, o sol dissipou a névoa, revelando o quadro do desastre. As bandeiras suecas juncavam o chão. A artilharia inimiga, posicionada em semicírculo, cercava o campo de batalha como uma muralha sonora. Cada tentativa de avanço era repelida com perda imensa. A bravura dos Karolianers, outrora lendária, converteu-se em sacrifício inútil.
Às 9 horas, as fileiras suecas estavam irremediavelmente quebradas. Renshield foi capturado e o general Volmar Anton von Schlippenbach tombou em combate. Os regimentos da Guarda Real, cercados por todos os lados, lutaram até o último homem. A resistência transformou-se em carniceria e o chão de Poltava se tingiu de sangue nórdico. Carlos XII ordenou a retirada dos remanescentes. A fuga, conduzida sob fogo constante, dissolveu-se em pânico. O rei e alguns oficiais escaparam por um estreito corredor, levando consigo apenas um punhado de guardas. Atrás deles, o exército sueco cessava de existir. Piotr I, ao contemplar o campo, teria dito: "Agora posso ser chamado de general." A frase simples e soberba traduzia o sentido daquele dia. Não apenas uma vitória militar, mas o nascimento de uma potência imperial. O tsar, que fora aprendiz dos exércitos europeus, tornava-se ali mestre entre eles. A derrota de Poltava não foi apenas um revés tático, mas um cataclisma moral. A aura de invencibilidade sueca, construída desde o século anterior, desfez-se num só dia. O exército que derrotava coalizões inteiras desapareceu sob o peso de uma nova era. A Europa assistia, atônita, à inversão do eixo do poder. Carlos XII, seguido de um punhado de fiéis, empreendeu a fuga rumo ao sul, através das estepas ardentes. Atravessou o Dníper e procurou refúgio no Império Otomano, que seus domínios se estendiam até o Danúbio. A viagem foi um êxodo de reis, um monarca sem trono, vagando entre povos estrangeiros, sustentado apenas pela lembrança de sua glória. O tsar, satisfeito, não perseguiu além da fronteira. Sua prudência mostrava a nova face da Rússia, paciente, estratégica, consciente de sua força. Em vez de humilhar o inimigo vencido, Piotr I dedicou-se à consolidação do que conquistou. As margens do Báltico seriam doravante mares russos. Na Suécia, a notícia do desastre caiu como uma noite súbita. As igrejas tocaram sinos fúnebres e as mães de Estocolmo rezaram pelos filhos que jamais voltariam. O Estado, exausto e sem seu exército, mergulhou em perplexidade. A nação guerreira tornara-se viúva de sua própria bravura. Politicamente, Poltava destruiu a hegemonia sueca no norte. A Dinamarca, a Prússia e a Sachsen apressaram-se em retomar territórios perdidos. A Rússia avançava sobre as províncias bálticas. A grande obra de Gustav Adolf e Carlos XI desmoronava não sobre o assalto de coalizões, mas sim sobre o peso da própria história. Psicologicamente, o impacto foi ainda mais profundo. O povo sueco, educado na crença de ser instrumento divino da ordem protestante, viu-se subitamente despojado desse mito. A guerra, que fora expressão da fé e da disciplina, revelava-se agora como tragédia da ambição. O rei guerreiro transformava-se em rei exilado. Assim encerra-se o eclipse sueco. O sol da Suécia, que iluminara o norte da Europa durante meio século, mergulhou nas sombras de Poltava. A vitória russa inaugurou uma nova constelação política e o trono de Estocolmo jamais recuperaria o esplendor perdido. Daquela manhã de junho nasceu o Império Russo, e com ele o crepúsculo do sonho nórdico.